Durante a semana eu estive refletindo a respeito de um texto específico da Palavra de Deus, um texto bem pontual, já até compartilhei com algumas pessoas mais próximas, e é um texto que nos traz o entendimento de que na experiência da fé, nós somos convidados a enxergar além das circunstâncias, além daquilo que nos cerca, que na maioria das vezes são adversidades, problemas, imprevistos, contingências da vida e por aí vai. E de fato hoje nós vamos entender um pouco mais a respeito dessa verdade e nós vamos usar um texto de um profeta menor, e quando a gente se refere a profeta menor ou maior, isso não tem nada a ver com a relevância do profeta. Esse termo ele é utilizado no campo da teologia simplesmente para se referir a um profeta que escreveu mais capítulos, então é profeta maior, e um profeta que escreveu menos capítulos, portanto profeta menor. Então hoje nós vamos falar de um profeta chamado Abacuque. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Se você não está acostumado com o texto bíblico, quem sabe você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e aí você vai voltando, você vai ter Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Vai achar, vai dar certo. Ou então procura no celular aí. Abacuque é com H, viu? Fica mais fácil. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. Talvez este seja um dos textos mais notáveis do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3, verso 17, assim diz a palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra lida nessa noite, e nós te suplicamos, nesse ambiente de unidade, que o teu Espírito faça em nós aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Aquilo que palavras humanas não conseguem produzir, nós sabemos que o teu poder e o teu Espírito podem. Por isso, nessa noite nós te suplicamos que cada coração, que cada pensamento esteja unicamente rendido ao Senhor nessa noite. Que todos os olhares estejam voltados para ti, Jesus, porque nós estamos aqui por sua causa. O Senhor é o centro das nossas vidas, o Senhor é o centro dessa reunião, e nós estamos aqui porque nós te amamos, Pai. Nos dê uma expansão de entendimento, mais uma vez aqueça os nossos corações, abra os nossos olhos espirituais, Deus, e nos ensine a enxergar além das circunstâncias, porque nós confiamos na tua bondade, sabemos que tu és soberano e que não perde o controle de nada, Pai. É em ti que nós confiamos, e a ti que nós oramos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Profeta Abacuque. Nós estamos habituados a tratar de textos mais do Novo Testamento, mas vamos falar dessa noite desse profeta que tem nome que parece nome de biscoito ou bolacha, né? Pessoal de Uberlândia. Abacuque. Mas para falar de Abacuque, a gente precisa dar uns passos atrás, voltar um pouco na história para podermos nos situar nesse texto que foi lido nessa noite. Bom, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Como cristãos, temos o entendimento de que esta é a nossa única regra de fé e prática.
São 1.189 capítulos e aproximadamente 31.103 versículos. É uma grande carta de amor a todos nós. E nós reconhecemos que a Bíblia é dividida em dois grandes blocos: Antigo Testamento e Novo Testamento. E acima de tudo é um livro sobre Jesus, porque o Antigo Testamento dizia que Jesus viria, ele veio. E o Novo Testamento afirma que ele veio e que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Bom, quando a gente fala do Antigo Testamento, nós reconhecemos que esse grande bloco de 39 livros, ele também possui as suas subdivisões, organizadas em Pentateuco. São os primeiros 5 livros escritos por Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Na sequência nós temos os 12 livros históricos. Por conseguinte, temos 5 livros sapienciais ou poéticos, que vai de Jó a Cantares. Na sequência temos os 5 profetas maiores e, por fim, fechando o cânon do Antigo Testamento, os 12 profetas menores. Isso numa linha geral. Quando a gente passa a ver a narrativa do Antigo Testamento, nós percebemos que a história começa nos apresentando um sistema que podemos, quem sabe, chamar de teocracia, onde o próprio Deus governava diretamente sobre o seu povo. E à medida em que nós percebemos a progressão da história da narrativa do Antigo Testamento, nós encontramos uma pequena transição. A transição da teocracia para a monarquia, porque ali naquele contexto o povo de Deus se apresenta diante do Senhor, e principalmente diante do profeta Samuel, e assim como uma criança que olha para o brinquedo de outra criança e deseja aquele brinquedo para si, Israel se comportou da mesma maneira, dizendo: olha Deus, as outras nações possuem um rei governando sobre si, nós também queremos um rei sobre nós. E Deus ainda alertou o seu povo, dizendo: olha, vocês têm certeza que vocês querem um rei governando sobre vocês? Porque se vocês tiverem esse rei, vocês vão ter que se submeter a tudo aquilo que ele falar. E o povo disse: não, nós queremos um rei. Então Deus levanta o primeiro rei de Israel, Saul, como vocês bem sabem. Logo após Saul ter pisado no tomate, cometido muitos erros, foi rejeitado, então Deus levanta o rei Davi, que também reina por um bom período. E logo após Davi, ele é sucedido pelo seu filho Salomão. Então, pegando esse período de reinado entre Saul, Davi e Salomão, é o que nós na teologia chamamos de o período do reino unificado. Agora, depois de Salomão, ele teve um filho chamado Roboão. E Roboão preferiu ouvir os conselhos da turminha da faculdade, da galera da vizinhança do bairro, ao invés de ouvir os conselhos do seu próprio pai. E ali a coisa começou a desandar. Não apenas com Roboão, mas se levanta também um outro jovem revolucionário chamado Jeroboão. E começou ali com um espírito rebelde. E tudo isso acabou provocando uma divisão naquele reino que até então era unificado. A partir da divisão do reino, então agora nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ganhou o nome de Israel, capital Samaria. Enquanto o reino do sul foi chamado de Judá e a capital Jerusalém. No reino do norte tínhamos 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos. Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá, e Benjamim, segundo a nova aliança, o apóstolo Paulo era descendente da tribo de Benjamim. Então o reino está dividido. E é interessante que na divisão dos reinos, é curioso notar que o reino do norte, que é Israel, teve 19 reis. E dos 19 reis, pasmem, nenhum foi fiel a Deus. Já o reino do sul, Judá, teve 20 reis. Dos 20 reis, apenas 8 foram fiéis ao Senhor. E dentro desse grande contexto de infidelidade, Deus começa a levantar os seus profetas para falar ao povo. Ele levanta profetas que profetizam para o norte, levanta profetas que profetizam para o sul. E é nessa época que ele levanta Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel é do período exílico. Mas ele levanta ali Oséias, Jonas, Amós, Obadias, Joel, Miqueias, Naum e por aí vai.
Inclusive, ele levanta Abacuque. E o profeta Abacuque, ao ser levantado, ele não vem da parte de Deus para profetizar ao norte, a Israel, não. Ele é levantado para profetizar ao sul, que é Judá. Só que a profecia de Abacuque não era uma profecia agradável aos ouvidos rebeldes. Mas ainda assim, ainda que essa profecia aparentemente fosse uma profecia indigesta, sem dúvida alguma ela vinha da parte de Deus. Portanto, resumindo toda essa história, falando do profeta Abacuque, o texto bíblico que lemos nesta noite vai nos revelar pelo menos duas coisas. Primeiro, ele nos revela uma grande crise que se aproxima no contexto do reino de Judá. E em segundo lugar, o texto também nos fala de um testemunho de uma alegria inabalável. Ou seja, de um lado nós temos o prenúncio de uma grande crise, um cenário de caos e total desolação. E por outro lado, nós temos um testemunho de confiança em Deus, temos um olhar de fé além das circunstâncias, que revela a todos nós uma alegria inabalável. E é sobre isso que me proponho a falar com vocês nesta noite, com a graça de Deus. Então, em primeiro lugar, o texto nos revela uma terrível crise que está se aproximando ali do reino de Judá. E essa crise pré-anunciada, vislumbrada pelo profeta, nós encontramos no versículo 17. O verso 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Aqui nós temos um cenário de crise. E o que é uma crise? Uma crise é toda mudança a nível biológico, psicológico ou social que vai exigir de um indivíduo ou de um grupo de pessoas um esforço suplementar para que haja novamente um equilíbrio, uma estabilidade emocional. Então, crise é uma mudança abrupta. Crise é uma mudança radical, inesperada, que vai exigir de cada um de nós um esforço suplementar para que o equilíbrio volte a existir. E nós sabemos que as experiências da vida, as crises são multifacetadas. As crises sempre aparecem de formas diferentes. E a verdade é que a crise é um fenômeno que não respeita cor, raça, gênero, religião, nem tampouco posição social. Ela chega para todo mundo em algum momento da vida. E o pior é que a simples notícia de que uma crise está se aproximando, parece que já é suficiente para mexer com o nosso homem interior. Parece que já é suficiente o bastante para instalar uma inquietude na alma capaz de arrebatar qualquer resquício de paz que porventura ainda tenhamos no coração. E quando as nossas bases não são feitas no Evangelho, um simples rumor de tragédia é capaz de arrancar a esperança do horizonte da nossa vida. Portanto, a notícia de uma iminente crise pode ser totalmente perigosa e danosa à nossa saúde ou estado emocional. Portanto, já que as crises são reais e por muitas vezes inevitáveis, tudo vai depender das nossas reações. Vai depender de como nós nos posicionamos na vida. Ou melhor, tudo vai depender da resposta que damos com base naquilo que nós cremos. Bom, o verso 17 nos apresenta uma crise iminente. E o profeta Abacuque sabia que uma grande crise estava se aproximando. Uma crise na lavoura, uma crise no pomar, nos rebanhos. E aqui para nós tem um detalhe importante. Porque toda essa crise, ela não tinha como causa primária as condições climáticas. Porque aqui nós estamos falando de uma crise agropecuária.
E alguns podem pensar que talvez essa crise foi provocada por causa da estiagem das chuvas, ou por causa de uma grande seca, e quem sabe então uma grande praga de gafanhotos, mas não tem nada a ver com isso. O instrumento dessa crise que se aproxima tem um nome, e o nome é Babilônia. O Império Babilônico, ou seja, os caldeus estavam se aproximando de Judá. Então, portanto, essa crise anunciada seria provocada pela destruição da guerra. Ou seja, o exército invasor da Babilônia iria devastar a terra e consumir tudo aquilo que havia de valor. A terra ficaria desolada. Então, esse é o motivo da crise que Abacuque cita no versículo 17. Então, para a gente ter uma ideia, naquele contexto, o processo de expansão de outros impérios opressores era de invadir a terra e expulsar os seus habitantes da terra. Só que com a Babilônia era diferente. O modus operandi da Babilônia era se apropriar de todos os recursos e sequestrar as pessoas, levando elas cativas para o seu império, e a terra ficava abandonada. Portanto, não se tratava de uma crise provocada por condições climáticas, mas pela crueldade de um império invasor e opressor. Então, além de toda a destruição, essa quebra básica das estruturas da família e das ordens sociais resultaria numa terra totalmente desolada, devastada, inabitável e completamente improdutiva. Por isso, o profeta Abacuque sabia que uma grande crise estava de fato se aproximando. É interessante que no verso 17 ele vai descrevendo essa crise da seguinte forma. Ele começa citando as 3 árvores nacionais de Israel, ou seja, as 3 árvores mais conhecidas dentre todos os judeus e que serviam de base para alimentação e vida diária. Então ele cita a figueira, ele cita a videira e a oliveira. E na analogia do profeta, nós entendemos que se a figueira não florescer, não haverá figo para alimento. E era comum a Israel produzir bolos de figo naquele contexto. E além do bolo de figo, havia um contexto medicinal, porque na realização da pasta de figo, isso servia como algo medicinal para aquele contexto. Salvo engano, se você ler o capítulo 38 do profeta Isaías, você vai ver que um dos reis de Israel utilizou pasta de figo para tratar da própria úlcera. Então, se a figueira não floresce, não tem bolo de figo e não tem medicina. Em contrapartida, se a videira não der o seu fruto, não haverá como produzir o vinho que alegra o coração humano, e que no contexto judaico o vinho é essencialmente importante, principalmente para as festas de casamento. Lembra lá do Novo Testamento, quando faltou o vinho, o dono da festa ficou preocupadíssimo, porque para a cultura do judeu é muito importante. E por fim, se a oliveira não der azeitonas, não haverá azeite para iluminar, não haverá azeite para cozinhar, não haverá azeite para ungir reis e sacerdotes. Então nós temos aí também uma crise ministerial. Portanto, o figo, a uva e a azeitona representam os produtos mais excelentes da terra naquele contexto. E ainda no verso 17, o profeta diz o seguinte: e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. E aqui nós entendemos que o campo não iria produzir mais grãos, cereais, legumes, hortaliças para alimentar o povo. Não haveria mais trigo para se fazer o pão. E com a ausência das ovelhas e do gado, não haveria mais lã, não haveria mais couro, não haveria mais carne, não haveria mais leite. Ou seja, nenhuma dessas necessidades, nenhum desses itens opcionais ou essenciais estariam mais disponíveis ao povo. Historicamente, esse é o cenário de caos e desolação que se aproximava do povo de Judá. Portanto, Abacuque sabia que essa grande crise estava se aproximando, mas a grande questão é: qual foi a resposta que o profeta deu diante dessa grande crise? Qual foi o posicionamento do profeta Abacuque? Ou melhor, se eu puder perguntar essa noite, se você estivesse no lugar de Abacuque, qual resposta você daria a tudo isso? Entraria em pânico?
estaria confiante em Deus, quais seriam as suas reações? Ou qual seria o seu posicionamento espiritual? Bom, para tentarmos responder essas perguntas, é agora que eu ingresso no ponto 2 da mensagem. Já que nós entendemos que essa grande crise estava, sim, se aproximando de Judá, agora no ponto 2 nós reconhecemos na vida do profeta um testemunho de confiança em Deus. Um testemunho de uma alegria inabalável no Criador. É isso que nos revela o verso 18, aonde o profeta vai dizer o seguinte: ainda que aconteça tudo isso, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aqui no verso 18 nós temos uma declaração de alguém que está olhando além das circunstâncias. Entenda comigo, o povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros, eles vinham das lavouras e dos rebanhos. Mas a crise seria instalada. Tudo era uma questão de tempo, haveria escassez de recursos e mantimentos. Mas após descrever todo esse iminente cenário de crise, aqui o profeta Abacuque, no verso 18, nos dá uma grande lição. Ele enxerga além das circunstâncias, ele demonstra uma confiança inabalável, ele declara sua total confiança em Deus, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja alimento dos campos, ainda que não haja ovelhas no aprisco e nem gado no curral, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me exultar em Deus. O verbo exultar significa exprimir uma grande alegria. Aqui ele traz a nós uma grande lição. Então preste atenção, a confiança de Abacuque não estava em bênçãos visíveis e temporais, mas em um relacionamento inabalável com o Deus da aliança. Porque a sua alma estava divorciada das circunstâncias e aliançada com Deus. Então Abacuque está nos ensinando que a confiança do povo de Deus nunca esteve na provisão, mas no provedor. A nossa confiança não está apoiada em circunstâncias terrenas, mas no Deus que governa o universo. Ou seja, os recursos podem até falhar, mas o Deus a quem servirmos jamais falhará. Da mesma forma eu te digo nessa noite, não importa o tamanho da sua crise, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja enfrentando, lembre-se, Deus nunca falha. Ele nunca erra, Ele nunca perde o controle. O nosso Deus não entra em crise, Ele não perde o governo, porque Ele é perfeito, absoluto e todo-poderoso. Ele é o nosso Deus. Então, perceba que, a despeito de todas as tragédias previstas, Abacuque foi capaz de regozijar-se em Deus. Apesar do mal que se aproximava, ele permaneceu confiando e se alegrando no Criador. E aqui estamos falando de uma alegria espiritual e triunfante, o que por muitas vezes eu chamo de alegria ultra circunstancial, está além das circunstâncias, que é fruto de uma confiança segura na soberania de Deus, que Ele sabe o que está fazendo, Ele está governando todas as coisas. E é claro que o texto não está dizendo que às vezes a gente não vai se entristecer, e o texto também não está dizendo que essa alegria é uma alegria meramente humana, não, é uma alegria que vem do Espírito de Deus. Ele que promove isso em nossos corações, é algo que às vezes a gente nem consegue explicar com palavras, está além das circunstâncias. Então aqui a gente entende que o nível da nossa relação com Deus está acima das circunstâncias, porque não são as circunstâncias que determinam a sua relação com Deus, mas é o seu relacionamento com Deus que determina o seu estado de espírito diante das circunstâncias. Por exemplo, em João capítulo 20, a Bíblia diz que os discípulos estavam de portas trancadas, morrendo de medo dos judeus, com medo da perseguição. E naquele contexto, Jesus aparece a eles e diz o seguinte: que a minha paz seja com vocês. E a partir do momento que Jesus declarou a sua paz sobre os seus discípulos, isso não alterou as circunstâncias de perseguição, ela continuou acontecendo, continuou da mesma forma.
Mas essa paz declarada sobre os discípulos mudou o coração deles em relação às circunstâncias. Ou seja, mesmo em meio ao caos, eles tinham paz. Então, se você puder gravar algo no seu coração nessa noite, é que a nossa alegria não depende daquilo que está acontecendo à nossa volta. A sua alegria não deve depender das circunstâncias. Nossa alegria não deve ser determinada pela presença de coisas boas ou pela ausência de coisas trágicas. A nossa alegria deve estar unicamente centrada em Deus, porque Ele é o fundamento da nossa alegria. É por isso que Neemias disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E o texto está no imperativo, portanto se trata de um mandamento, e se é mandamento, nós devemos obedecer. Entenda que o Evangelho nos trouxe alegria de verdade, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Inclusive essa alegria é um dos gomos do fruto do Espírito em nós. Então devemos caminhar debaixo dessa verdade. Portanto, mesmo no tempo da dor, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo da total desolação, nós podemos nos alegrar em Deus, porque Ele está sempre presente em nossas experiências pessoais. Ele é Deus conosco, é Deus Emanuel, é a nossa fonte de alegria, e circunstância alguma é capaz de nos arrancar da condição de sermos profundamente amados por Ele. Nada muda isso. Me lembro de um hino cristão muito antigo, que dizia: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. E a canção diz: não olho as circunstâncias, só olho o seu amor, porque eu não me guio por vista, alegre estou. Não nos movemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós cremos no Evangelho de Jesus, e isso nos dá uma segurança eterna. O comentarista inglês chamado George Campbell, ele dizia o seguinte, abre aspas: nossa alegria é proporcional à nossa confiança, e a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Vou repetir: nossa alegria é proporcional à nossa confiança, e a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. O resumo da ópera é: quanto mais você buscar a face de Deus, quanto mais você conhecer esse Deus verdadeiro, o Deus que se revelou em Cristo, mais confiança você vai ter. E mais confiança, mais alegria, porque você sabe a quem você está servindo. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que não perde o governo. Meus irmãos, a crise sempre revela onde o nosso coração está apoiado. É por isso que, quando a crise chega, homens e mulheres carnais perdem totalmente a sua fonte de alegria, porque o seu coração de fato estava apoiado em coisas terrenas e passageiras. Mas os filhos de Deus, eles não são abalados. Os filhos de Deus entendem que nem só de pão vive o homem. Os filhos de Deus reproduzem a declaração do profeta Abacuque, dizendo: ainda que venha a pior de todas as crises, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Em meio às maiores aflições podemos exultar, porque a nossa salvação, ela está segura em Deus. Nossa alma está eternamente segura nele. Apesar do que sentimos, apesar do que vemos e do que temos ao nosso redor, a nossa confiança está no Senhor. Por isso, Abacuque estava pronto a perder tudo, menos a sua fé. Por isso a lição de Abacuque para nós como igreja hoje é: quando tudo desaparece, Deus permanece. Ele permanece. Tudo nessa vida passa, mas a palavra dele não passa. Ele não passa, ele é eterno. Ele está sustentando as nossas vidas nesse exato momento. É Ele quem nos guarda. E a prova disso é que no verso 19, o profeta vai trazer para nós uma consciência dessa segurança que nós temos no Criador. E o verso 19 diz o seguinte:
Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Aqui no verso 19, ele nos ensina que em Deus nós estamos seguros. E por que nós estamos seguros? Primeiro porque ele diz que o Senhor é a nossa fortaleza. E meus irmãos, fortaleza é sinônimo de força. Fortaleza é um lugar fortificado para defender um território. Isso significa que todas as suas defesas estão em Deus. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu escudo. E na sequência, o profeta Abacuque diz que Deus faz com que os nossos pés sejam como os da corça. E Ele nos faz andar em lugares altos. Biblicamente nós sabemos que a corça é um animal veloz, de patas firmes, capaz de subir nos picos mais elevados. E por qual motivo a corça gosta de correr para os montes? Porque ali para ela é um lugar de segurança. Ali ela está acima do alcance dos seus inimigos, dos seus predadores. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz com a sua igreja. Ele nos faz andar em lugares altos, acima dos problemas, das aflições, acima das circunstâncias, acima do pecado. Por isso Abacuque está nos ensinando que em Deus nós estamos seguros. Ele é a nossa fortaleza, a nossa segurança, o nosso alto refúgio, a nossa torre forte. Por isso, mesmo no tempo da crise, nós estaremos sempre espiritualmente refugiados em Deus, eternamente seguros, e ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Essa é a verdade que o profeta está trazendo a todos nós. Ainda que aconteça a pior de todas as coisas, nós podemos nos alegrar em Deus. Essa certeza, essa segurança, ninguém arranca de dentro de nós. E eu quero concluir essa mensagem. Eu sei que talvez durante a semana você vai ter a oportunidade de ler, quem sabe, todo o livro do profeta Abacuque. São apenas 3 capítulos, talvez você vai gastar ali 15 minutos nessa leitura. Mas o que mais me chama a atenção no livro do profeta Abacuque é uma grande mudança que aconteceu dentro do profeta. E que mudança foi essa? Foi quando Deus mudou o porquê pelo ainda que. Deus fez essa mudança no coração do profeta Abacuque, trocou o porquê dele pelo ainda que. Como assim? No capítulo 1, o profeta Abacuque começa o seu livro com muitos porquês. E ele estava indignado, questionando a Deus. Estava com a alma inquieta, apresentando todas as suas queixas diante do Criador. Então no capítulo 1, o Abacuque ele diz: até quando, Senhor, eu vou ficar aqui pedindo essa ajuda? Até quando eu vou ter que ficar anunciando que existe violência por toda parte? Por que tanta maldade está acontecendo? Por que tanta opressão? Por que os perversos são mais numerosos do que os justos? Por quê? Por quê? Por quê? E todas essas queixas, elas ocorreram até que uma grande mudança aconteceu dentro do profeta, aonde ele trocou o porquê pelo ainda que. Houve uma conversão de entendimento. Abacuque foi para a prateleira de cima. Ele deixou as queixas infantis e passou a fazer declarações maduras de confiança em Deus. E quem sabe hoje, Deus quer operar essa mudança dentro do seu coração. Quem sabe hoje Deus está te convidando a trocar o seu porquê pelo ainda que. Porque quem sabe estejamos na mesma condição do profeta, dizendo: ah Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Por que essa enfermidade apareceu justamente agora? Por que muita gente consegue e eu não consigo? Por que Deus não responde minhas orações? Por quê? Por quê? E o nosso desejo nessa noite é que, ainda hoje, Deus opere uma grande mudança dentro de nós. Que Ele troque o nosso porquê pelo ainda que. Que deixemos as queixas infantis para fazermos declarações maduras de confiança em Deus. Onde nós diremos: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja animais no aprisco, mesmo assim
eu vou me alegrar em Deus. Ainda que eu não receba o que eu tanto tenho buscado, ainda que eu não receba o que eu tenho pedido a Deus, mesmo assim eu vou me alegrar em Deus. Ainda que a cura não aconteça, ainda que os meus projetos pessoais fracassem, ainda que todas as portas permaneçam fechadas, ainda que eu enfrente a pior de todas as crises, ainda que eu perca todas as coisas, mesmo assim eu vou me alegrar em Deus, e eu vou me exultar no Deus da minha salvação. Então não se esqueça de que a lição de Abacuque para nós é: quando tudo desaparece, Deus permanece. Ele é soberano. Por isso, aprenda a enxergar além das circunstâncias. Coloque os seus olhos no Senhor. E mesmo que não seja possível enxergar nada de bom ao nosso redor, existe algo em nós que não pode ser arrancado pelas circunstâncias. Existe em nós uma alegria espiritual, uma esperança. Existe em nós uma segurança eterna que não pode ser abalada. Portanto, podem surgir notícias más, crises, circunstâncias adversas, mas quem confia no amor e na soberania de Deus jamais vai ser abalado. Como disse o salmista, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então que nessa noite Deus troque os nossos porquês, as nossas queixas, pelo ainda que. Podemos perder tudo, menos a nossa fé, porque é isso que vai ecoar por toda a eternidade. E no final de tudo é isso que importa. É por isso que Paulo completou a carreira e ele guardou o mais importante. Ele guardou a sua fé. E essa fé abre o caminho para a eternidade, ao lado do nosso Pai, onde estaremos refugiados por toda a eternidade, longe de qualquer mal, longe de qualquer crise e adversidade. Jesus não mentiu para ninguém. Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas Ele disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E nós confiamos naquele que venceu o mundo por nós, naquele que venceu o pecado por nós, naquele que venceu a morte por nós. A nossa confiança está nele e no seu Evangelho. Se você puder, se coloque de pé no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nos consola, que nos confronta e que nos muda. Arranque de nós todas as queixas, nos faz amadurecer nessa noite, Pai. Ainda que venha a pior das tempestades, pelo Espírito do Senhor que habita em nós, nós nos alegraremos em Ti, porque reconhecemos que o Teu Evangelho é o que nos dá segurança eterna. Estamos em Tuas mãos, Pai, guardados, protegidos, e nisso nós podemos descansar, ainda que naturalmente nada pareça ir bem, mas não importa. Nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. E nós sabemos que tudo vai passar, mas a Sua palavra jamais vai passar, Deus. A Tua palavra é infalível, ela é perfeita e ela é eterna. Nós Te louvamos por isso, Jesus. E de olhos fechados, eu te convido nesse momento a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, e eu me arrependo das minhas queixas infantis. Nessa hora eu creio com o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém.
E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade que temos, aí mesmo no seu lugar, se você se identificou com essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, aí mesmo onde você está, levante a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Você que nessa noite decide verdadeiramente entregar a sua vida a Cristo, você que se identifica com essa oração, erga a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você, pela sua vida. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que ergueram suas mãos, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja abraçando-as com a sua graça salvadora, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor possa ressignificar cada realidade nesses corações, trazendo a verdadeira vida que emana de Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha revestir essas vidas com teu sangue precioso, e que desde já elas possam ingressar num caminho de crescimento e santificação, sendo conduzidas pelo teu Santo Espírito, e que em todo o tempo, Pai, o Senhor conceda ao coração e à mente delas a verdadeira segurança que só o teu Evangelho pode conceder, Pai. Por isso nessa noite nós, como igreja em unidade, abençoamos a vida dos nossos irmãos e te pedimos, Pai, que em todo o tempo eles estejam espiritualmente refugiados nos teus braços, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus, Vamos adorá-lo, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. declara essa verdade. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Mesmo assim eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declara isso. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite graciosa. Te louvamos pela tua santa palavra e te louvamos, Pai, pela segurança que o teu Espírito em nós coloca em nossos corações, Pai. Nós sabemos que em ti estamos refugiados, estamos seguros, guardados, porque tu és a nossa torre forte, Pai. Haja o que houver, nós não perderemos a nossa fé. Nós iremos permanecer confiando na sua santa palavra,
confiando no Senhor, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso verdadeiro escudo, Pai. A Ti nós louvamos, Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Eu Te peço que a Tua graça, Pai, que o Teu amor, que a vida de Cristo permaneça sobre a Tua igreja, hoje e até a volta de Jesus. Meu irmão, que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus, e até domingo que vem.